dia, professores, bom dia, professoras. Sejam mais uma vez bem-vindos a uma formação do ATPC aqui pela IFAP. Meu nome é Thiago, eu sou formador IFAP, sou professor de Biologia e agora eu vou fazer a minha autodescrição. Eu tenho cabelo castanho, sou branco, uso óculos, estou hoje usando uma camiseta preta, uma calça jeans e um tênis amarelo. Agora eu vou passar aqui a palavra para o nosso outro formador, o Ademir. Bom dia, Ademir. Bom dia, professor Thiago. Então, eu sou o professor e formador Ademir Júnior, atuo aqui no Cefop. Sou um homem de 1,72 m, cabelo cortado à máquina, tenho a barba desenhada. Hoje estou com uma camiseta amarela, uma calça jeans preta, um tênis preto e a cor da minha pele, de acordo com as classificações do IBGE, pode ser considerada tanto parda como afrodescendente. Ok? Sejam bem-vindos, professores, a mais essa formação. Hoje nós vamos tratar aqui de um tema bem importante, que se trata da unidade curricular 1, o indivíduo e o ambiente, atividade 1. Então vamos lá, professor Thiago? Vamos. Então é isso, né? O tema é bastante relevante e o nosso percurso da pauta de hoje a gente vai falar sobre o tema, depois a gente vai ter um momento para vocês fazerem as anotações no diário de bordo. Depois a gente vai falar sobre os objetivos, as competências do docente, o quadro integrador, as habilidades dos componentes, atividade do componente 1, que vai ser uma aula do centro de mídias, os desdobramentos, a programação do centro de mídias, banco de talentos, protocolos sanitários e vacinação, programa Jovem Cidadão, avaliação, saiba mais, referências e o encerramento. Então essa que é o percurso da pauta de hoje. Então, como eu tinha falado, então vocês agora vão ter um tempo para pegar o diário de bordo, caneta, lápis, borracha, para fazer as anotações. Então, depois desse tempo, a gente volta. 1 minuto para vocês fazerem isso. Então, voltando, né, aqui para a nossa TPC. Então, a gente está falando hoje, né, então, sobre uma unidade curricular e aí a gente trabalha o material de apoio, que é o mapa. Quais são os objetivos hoje da nossa formação? Então, os nossos objetivos são analisar no quadro integrador a relação dos componentes na atividade. Mostrar a relação entre as habilidades da formação geral básica e as dos eixos estruturantes e apresentar a dinâmica das atividades 1 dos componentes curriculares e como elas se integram. Então hoje a gente vai trabalhar esse mapa, esse aprofundamento curricular integrado entre as áreas de ciências humanas e ciências da natureza e percorrer esses objetivos. No próximo slide, então, como de costume, nós vamos começar pelas competências e habilidades dos profissionais da educação, que ele é tirado dessa resolução aí que está na tela, e a gente selecionou o artigo 12, que ele fala sobre a formação continuada
em serviço, deve ser estruturada mediante ações diversificadas destinadas ao desenvolvimento de aprendizagens significativas ao longo da vida profissional e contextualizada com as práticas docentes efetivamente desenvolvidas. Então essa vai ser a nossa competência de hoje. E aí no próximo slide vamos falar sobre o quadro integrador aqui com o professor Ademir. Muito bem, então nós já temos aí analisado, estudado o quadro integrador já em outras formações e vamos continuar aprofundando acerca desse item que aparece lá no material de apoio, ou seja, no mapa. Então, conforme pode ser observado, na linha horizontal encontram-se os 5 componentes. Esses mesmos 5 componentes, eles presentes no mapa. E o que é importante o professor saber, que à medida que você tem o seu componente atribuído, outros 4 componentes também são atribuídos, e o estudante, então, ele tem aula com todos os professores que possuem esses componentes atribuídos. E qual é a lógica, qual é o sentido disso? Veja, o mapa, ou pelo menos a proposta do novo ensino médio, é que o estudante tenha, então, portanto, um aprofundamento de forma integral e integrada. Então, ao olhar, por exemplo, no quadro integrador, também a gente pode pensar do ponto de vista aí vertical, a quantidade de atividades que se tem. Então, no geral, lá no mapa, está previsto ou 4 ou 5 atividades por componente, tá? Às vezes pode ter uma atividade a mais, mas aqui no geral pode ser que a quantidade de aulas daquele que tem menos atividades seja um pouco maior. Tá? Só para ter ciência, no geral, isso será aplicado durante o primeiro semestre. E do ponto de vista, tanto na horizontal quanto na vertical, o professor precisa ficar atento que se no caso estamos pensando uma formação que ela é integral e integrada entre as áreas, as atividades elas também vão se conversar. Por isso, lá no material de apoio no mapa, tem um box bem importante e que a gente precisa ficar estudando, analisando, que se chama de olho na integração. É a partir deste item que o professor consegue perceber em que momento está integrando e aprofundando com um outro componente, ok? Então, ao olhar o quadro integrador, não basta, por exemplo, ficar atento com os verbos que aparecem. É necessário ter esse olhar, tanto de integração, como também de aprofundamento. E eu somo mais um item também que a gente às vezes não pode esquecer, professor Tiago, que na verdade precisa fazer o quê? Sentido com o projeto de vida do estudante. Sempre, né? Porque como a gente fala sobre essa parte dos mapas, dos aprofundamentos, ela foi escolhida pelos estudantes. Então, isso está atrelado ao que ele deseja, né? Sim. Então, vamos supor, eu, professor, tenho um componente atribuído, no que eu preciso prestar muita atenção? Eu sei que tem, portanto, outros 4 componentes. Eu também sei que os componentes têm entre 4 e 5 atividades. Certo. Eu preciso estar ciente de que essas atividades, elas se integram em algum momento e se integram para que eu possa perceber em qual momento, veja que às vezes não dá tanto tempo assim para saber o que o colega está dando na outra aula, mas eu tenho o box ali, de olho na integração. É por meio desse item que eu consigo entender o que está acontecendo, mas eu preciso também voltar, né, e às vezes as retomadas e conversar com os estudantes passa a ser fundamental, porque é nesse momento que eu consigo entender qual foi a opção do meu estudante e como que ele desenhou lá o seu projeto de vida, né? Então, a escolha por esse aprofundamento está relacionado a um projeto de vida que foi construído minimamente aí nos anos anteriores. Então, o quadro integrador não é só, por exemplo, um texto baseado em verbos que linka com o objeto, né? Uhum. Então, não é só, por exemplo, professores, o que eu quero dizer não se trata apenas do conteúdo, eu preciso estar atento a tudo isso, tá? Então, é bem importante mencionar isso. E aí, no próximo slide, então, a gente destaca a atividade 1, como vocês podem observar aí em tela.
todos os componentes, eles possuem aí a sua atividade 1, e aí sim a gente precisa fazer uma análise do ponto de vista metodológico. No geral, ao olhar esse material de apoio, vocês vão perceber que em todos os momentos os eixos estruturantes está condicionando, ou melhor, está direcionando para que a prática docente ocorra por meio de metodologias ativas. E por que isso, professor Tiago? Simples, porque o estudante ele precisa ser o protagonista da sua própria aprendizagem. Tá? Então, também bem importante destacar que os eixos estruturantes que estão postos ali no mapa, eles direcionam para que a forma de ensino e aprendizagem, ou seja, o ensino, a escolha metodológica por parte do professor seja fundamentada nas metodologias ativas, mas a aprendizagem do estudante ela também seja por meio do protagonismo. Por isso que se chama metodologia ativa, o método por parte do professor, mas o aluno está ativado como o centro do processo. E até por isso que quando a gente pega as metodologias ativas que são trabalhadas bastante nos mapas, as metodologias ativas, elas são um fator de integração entre as atividades. Porque quando a gente pega as atividades do componente 1, do 2, do 3, do 4, e eles trabalham baseado em metodologias ativas, você vê então que elas acabam integrando as atividades, né? Ela é um fator de integração. Exatamente. E aí, então, nós vamos falar um pouquinho do quadro integrador, mas agora analisando os componentes. Então, no próximo slide, obrigado, produção, nós temos aí, olha, do solo à célula. Então, vejam só, os eixos estruturantes será investigação científica e mediação e intervenção sociocultural. Então, olha só, analisam a composição de tecidos humanos. O verbo analisar é um verbo procedimental, né? Ou seja, o aluno vai ter que fazer a análise, é ele que faz. O professor media, portanto, o conhecimento aí. No outro componente, transformações de matéria em energia, investigam um experimento do sismógrafo, que inclusive nós veremos já aí numa aula da professora Viviane. Então veja, o verbo investigar é um verbo também de procedimento. É diferente, por exemplo, do verbo cognitivo estudar. E estudar é um verbo de cognição. Né? O aluno tem que estudar, ele se aplica àquilo. Mas quando a gente pensa em pesquisar, investigar, são verbos de aplicação, portanto eles são procedimentais. Então, professores, fica essa dica. Os eixos que estão vinculados aí é mediação e intervenção sociocultural, investigação científica e, portanto, processos criativos. E olha que interessante, quando nós estamos falando de processos criativos, significa que é o estudante que tem que criar, no sentido dele ter que entregar, por exemplo, ao final de uma etapa, um produto final. Esse produto precisa ser criado, né? Então, portanto, quando ele apresenta no final de uma etapa de aprendizagem, todo o procedimento, ele também precisa explicar como ele chegou àquele resultado. Né? Certo. Então, uma das características, por exemplo, dos itinerários formativos é justamente isso, que o estudante também, ao final de uma etapa de aprendizagem, ele possa exatamente dizer como que ele chegou naquele resultado. Tá? Então, o eixo estruturante, a investigação científica, é um eixo potente. E aí, no caso, eu sugiro para os professores observarem que ele vai aparecer em todos os componentes. Então, das rochas ao solo, entenda essa transformação. Então, diz aí, compreende a perspectiva escalar do tempo geológico e, no caso, aí, investigam os métodos e modelos utilizados para estudar a história geológica. É também uma questão muito importante que aparece para os estudantes, no geral, lá no sexto ano. No sétimo, e você veja a retomada como ela fica mais potente aqui. Tempo histórico e tempo geológico são conceitos diferentes. Né? O tempo da natureza e o tempo do fato histórico do ser humano são conceitos diferentes. E aqui o estudante precisa aprender. Então o verbo compreender e investigar são verbos potentes aí. E a gente ainda chega aqui na questão, por exemplo, das transformações do solo. Aparece mais uma vez investigação científica,
E depois ainda aspectos socioculturais da alimentação, novamente aparece o eixo estruturante de investigação científica. Então, esse eixo estruturante, ele é procedimental, é o aluno, tá? Que se coloca de forma ativa para poder pesquisar, investigar. Então, no sentido de camada de aprendizagem, está acima de estudar. Eu não quero aqui hierarquizar os verbos, mas é só para a gente entender que o aluno que vem aprendendo, né, nos anos anteriores, o aluno aprende um pouco hoje, um pouco amanhã, só que ele já está na escola há 10 anos aprendendo. Então, a gente pensa na sobreposição de camadas de aprendizagem, porque ele já aprendeu várias habilidades e, portanto, agora ele já tem competências específicas para poder executar aí essa questão de investigação. Já tem uma bagagem, né? Exatamente. Por conta de todos esses anos ao longo do ensino, né? Exatamente. E aí, portanto, então agora no próximo slide, as atividades apresentadas, elas integram as áreas de CHS e CNT por meio de conhecimentos e procedimentos vinculados a elas, como investigar e analisar, levantar e testar hipóteses, selecionar e sistematizar, identificar e explicar, como proposto no mapa. Então, é importante ficar atento com essa orientação que está lá no mapa, porque, veja, são verbos, então, procedimentais, de aplicação, né, já está num nível de aprofundamento muito maior do que apenas estudar, observar, descrever, né? Já não é mais... Já é aprofundando Já mesmo. aprofundando. Então, veja, as habilidades de observar, descrever, que são das etapas anteriores, elas já não estão sendo mais aplicadas aqui, porque se pressupõe que o estudante, então, ele já tem essa bagagem que o senhor acabou de comentar acerca desses 10 anos que ele está aí na unidade escolar. Então, veja, e é importante mencionar, porque às vezes as pessoas, eu ouço alguns professores comentarem, o currículo é extenso. Mas veja, o que é o currículo? É a capacidade de condensar, né, e sistematizar todo o conhecimento humano em um currículo que será tratado em 12 anos. Então, não tem como não ser, Não tem. Por exemplo, ter muitas informações ali. Você está sistematizando o conhecimento humano, né, em um documento para ser trabalhado em 12 anos. Então é muito importante ficar atento com essa questão. Então, no próximo slide, a gente vai então agora tratar das questões das habilidades, da formação geral básica e dos eixos estruturantes, que são dois aspectos interessantes que a gente vai fazer uma análise aqui e o professor Tiago vai nos explicar isso. Então, como a gente já tinha falado, quando o professor Ademir ele mostrou lá os eixos, e aí vocês percebam que os eixos, alguns deles se repetem nos componentes. Então, não só as metodologias ativas funcionam como um fator de integração entre as atividades, mas quando você tem eixos que se repetem, os eixos também atuam ali nesse processo como um fator de integração. Por exemplo, o eixo investigação científica é um eixo que está presente em todos os componentes. Logo, você pega esse eixo como um fator de integração. Analisar, pesquisar, né, relacionado com essa parte procedimental. Então, o eixo também é um fator de integração. Quando você quer ver duas atividades que se relacionam, elas podem se relacionar pela metodologia ativa, pelo eixo, né? Então, é dessa forma que a gente vai elencando as atividades, vai integrando. Então, aí, ó, nesse slide, ele mostra o primeiro componente, que é do solo à célula, e aí temos, quando você pega o material, o mapa, ele tem, para cada componente, as habilidades dos eixos da formação geral básica e dos eixos estruturantes. Então, já está lá no material.
Por isso que a gente reforça sempre a importância de pegar o material, de se apropriar disso, de entender. Porque já está lá no material o que vocês têm que trabalhar em termos de habilidade nesses dois grupos. A ideia aqui é que, assim, as habilidades dos eixos estruturantes, elas vão fazer o quê com as da formação geral básica? Elas vão aprofundar. Por isso que nós temos aqui o aprofundamento curricular, que é estudado no mapa. Então, uma aprofunda a outra. As dos eixos estruturantes, elas aprofundam as da formação geral básica. Quando a gente pega também, por exemplo, essas habilidades aí do componente 1, você percebe que elas são relacionadas a uma disciplina, porque quando você pega o mapa que tem de 4 a 5 componentes, né, cada componente ele pode ser trabalhado por uma disciplina específica, ou por 2 disciplinas específicas, um professor prioritário e o outro qualificado. E aí você tem no componente, na estrutura das habilidades, na nomenclatura, de qual área do conhecimento que ela pertence. Então, no caso aí, vocês estão vendo que tanto as habilidades da formação geral básica quanto as dos eixos, elas têm um CNT. Então, são habilidades pertencentes ao grupo dos ciências da natureza e suas tecnologias. Então, isso também é importante a gente reconhecer quando a gente pega o material. No próximo slide, nós temos aí as habilidades da formação geral básica e as dos eixos estruturantes do componente 2, né? É a mesma situação. As habilidades dos eixos, elas aprofundam as da formação geral básica, né? Por isso que eu volto a falar que o aprofundamento curricular, né, é algo que já trabalha com a realidade do projeto de vida do estudante, porque ele escolheu, né, ele escolhe isso, e de forma mais aprofundada, né, não, porque ele levando em consideração o que ele já tem como bagagem. No próximo slide, a gente tem as habilidades. Próximo slide, produção, fazendo favor. Aí nós temos o componente 3, e aí elencamos da mesma forma as habilidades da formação geral básica e dos eixos. Então vocês também vão percebendo que a quantidade de habilidades que cada grupo trabalha é diferente, né? Que cada componente trabalha é diferente. Tem eixos, tem componente que trabalha mais habilidades da formação geral básica, outros eixos dos estruturantes que trabalham menos, e aí quando a gente pega o material e se apropria disso, a gente vai percebendo isso também. Próximo slide, ele traz aí o componente 4, que é a transformação do solo, e é a mesma realidade. E no próximo slide, nós temos aí o componente 5, então nesse caso, neste material de apoio, neste mapa, ele tem 5 componentes. E o 5º componente é o aspectos socioculturais da alimentação. Então, quando você também observa a nomenclatura alfanumérica, também você percebe de qual grupo que qual grupo que essas habilidades fazem parte. Aí no caso de CHS, Ciências Humanas. Então é isso que é importante vocês observarem, porque essas habilidades elas estão relacionadas com as propostas de atividades que trazem o material. E aí então, no próximo slide, nós vamos fazer a exibição de um vídeo que o professor Ademir vai explicar. Muito bem, então nós vamos aqui fazer uma ilustração. Na verdade, trata-se de uma aula do componente transformações de matéria em energia. E nessa aula vai ser possível, por exemplo, perceber, é apenas um recorte da aula, então vai ser possível perceber a questão da investigação científica
e também do que nós entendemos como processos criativos, que é um outro eixo que aparece. Então, no trecho da aula já dá para perceber. Claro que a aula fica disponibilizada lá no repositório, no YouTube, e pode ser assistido de forma completa. Os alunos, nesse componente, investigam um experimento do sismógrafo e relacionam este com uma produção de energia geotérmica. Então, nós vamos agora ao vídeo. Produção, por gentileza. Então, a gente está na introdução 2, o aprofundamento é a cultura do solo do campo à cidade, né, de ciências humanas e ciências naturais. Este aprofundamento tem 6 unidades curriculares, nós estamos na primeira aí, que vai durar um semestre, né? Chama-se o indivíduo e o ambiente. Veja o nome, né? O indivíduo representa a humanidade, enquanto que o meio aqui, né, na verdade, é o indivíduo e o ambiente, tem um errinho nesse slide, depois eu vou corrigir, é o indivíduo e o ambiente, tá? E o ambiente vai representar aqui, então, as ciências da natureza, com 5 componentes, nós estamos aí no transformação de matéria e energia. Então, nosso foco de estudos aqui é falar um pouquinho sobre energia. Então, eu apresentei para vocês nas aulas anteriores que a nossa preocupação enquanto humanidade é fazer transformações de energia que causem menos impacto ambiental, que preserve a vida, né? Seguindo o princípio físico mais importante, que a quantidade de energia que existe, ela é única, né? E ela só pode ser transformada, não pode ser nem destruída e nem criada. Então, na aula passada a gente viu o nosso sismógrafo, tá aqui o nosso sismógrafo, o nosso diretor está mostrando para vocês aí, e eu vou pedir a ajuda aqui da nossa produtora para a gente refazer esse experimento, né? Aqui, ó, na aula passada a gente fez esse, né, que ficou meio esdrúxulo aqui, né? A gente apresentou aqui uma onda sísmica, um balanço nessa caixinha que a gente fez e dei um desenho aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer um desenho melhor que esse, agora que eu ajustei a canetinha para a aula de hoje. Então tá aqui, ó. Nós sabemos que temos aqui uma caixa de sapato, fizemos uma fenda de cada lado, colocamos um pedaço de papel mais grossinho, uma cartolina, né? Um copinho de fast food. Dentro tem um pezinho, eu coloquei 2 pedras para esse copinho não balançar muito, tá? E aí ajustei com a caneta. Agora eu vou abaixar um pouco a caneta no nível da... Opa, não muito, né? Para ver se a gente consegue provocar aqui uma escrita de sismógrafo representando a aula que passou. Então a nossa produtora vai fazer aqui um balanço, por favor, e a gente vai medindo, né? Hoje a gente vai compreender como que isso é feito. Balança um pouco mais forte, para ver o que acontece, mais forte, mais forte, mais forte. Ó, quanto mais rápido eu passo. Aê, tá bom. Acho que já dá pra gente ver. Obrigada, Nayane. Eu vou tirar essa fenda, esse rolinho que eu passei aqui, para ver se a gente consegue aqui mostrar para vocês aqui na câmera 3, né? Acho que é a câmera 3 ou a câmera 1, não sei. Aí, a câmera 3 aqui para vocês. Opa! Aqui. Temos esses desenhinhos aí que a gente vai chamar, depois uma descrição, nós vamos ver hoje o que é esse desenho, o que representa, tá? Então, a gente simulou aí um sismógrafo, né? E deixei para vocês na aula passada algumas perguntas, que era qual é a funcionalidade, para que serve, né? E hoje nós vamos tentar responder. Então, olha na nossa telinha para a gente ver a proposta da aula de hoje. Olha lá, ó. Então, nós estamos aqui no sismógrafo, falando na introdução à aula 2, e o nosso objetivo hoje é analisar esse funcionamento e identificar os fenômenos físicos presentes nele. Tá certo? Então, vamos tentar responder essas perguntas que eu fiz a vocês na aula passada, ó. Como funciona o sismógrafo? Qual é a importância nos dias atuais? Qual relação pode ser estabelecida entre o uso do sismógrafo e o estudo da geotérmica, que é o nosso objeto? Lembrando que geo significa planeta Terra, né? E térmica quer dizer calor, então é o calor que sai de dentro do planeta, é isso que a gente está querendo saber, se podemos usar esse calor aí para produzir eletricidade, tá certo? E aí a gente quer também falar da formação geral básica, entender quais fenômenos físicos, fenômenos naturais que podem ser observados na realização desse experimento aí com o sismógrafo, tá bom? O experimento vocês podem, quem não fez ainda, quiser fazer, pode acessar esse QR Code aí que eu retirei desse experimento. Tenha um experimento melhor no material de vocês, que no final tem a referência, tá bom? Então vamos contar um pouquinho de história aqui para vocês, ó. Esse desenho que tem aí, eu tirei ali
desse site que está ali, é uma réplica de um antigo sismógrafo chinês, né? O primeiro, dizem, né, que é o primeiro sismógrafo que foi criado aí, tá? Foi mais ou menos no século II aí, depois de Cristo, tá? Que na época, na China, tinha muitos terremotos, né? Na época não, e ainda tem, né? Então, ó, em 1132 depois de Cristo, vários terremotos na China, né? Depois disso, o astrônomo, né, um estudioso aí, Zhang Heng, inventou esse instrumento para alertar, olha a funcionalidade inicial, né? Alertar as pessoas sobre o próximo terremoto, né? Sobre o próximo problema que ia ter aí no solo. Bom, quando o chão tremeu, né? Como funciona isso? Ó, quando o chão tremeu, moveu um pêndulo dentro desse jarro aí, desse desenho, desse equipamento aí, né? Mexeu aí um pêndulo aí dentro. O pêndulo é uma coisa que balança, quase igual esse copo aí do nosso sismógrafo, tá certo? E aí, ó, o pêndulo empurrou uma alavanca que abriu a boca de um dragão. Aqui a gente pode encontrar os... Tem 7... Opa, peraí, deixa eu voltar aqui. Pegar a canetinha. Deixa eu testar aqui, boa. Então, olha aqui, ó, são esses dragõezinhos aqui, tá vendo? Tem 7 dragõezinhos aí, né? Eu acho que 7, mais ou menos. Então, o pêndulo empurrou a alavanca que abriu a boca desse dragão. Dentro da boca desse dragão tem uma bolinha, ó, né? Com o balanço aí, ele mexe nesse dragão e o dragão solta essa bolinha aí, né? Na boca do sapo que tem aqui embaixo. Tá certo? Isso significa que está acontecendo, então, um terremoto. Era isso que significava na época, né? Uma bola rolava e entrava na boca do sapo, e aí nisso soava um alarme, né? Fazia barulho e as pessoas entendiam que estava chegando aí um abalo sísmico, né? Um terremoto, né? Essa boca aberta do dragão apontava a direção aí do terremoto, né? Notificando então o imperador de que lado que estava vindo o terremoto. Interessante, né? Então, os sismógrafos passaram aí por vários, né, processos tecnológicos, né? A tecnologia se desenvolveu, os nossos estudos desenvolveram, né? Então, hoje a gente tem sismógrafos mais sofisticados. Então, nessa réplica que eu fiz para vocês, não tem nada muito especial. Aqui nesse dragãozinho tinha alguns conhecimentos do astrônomo, né? De astronomia, mas a gente tem uns instrumentos hoje mais sofisticados que usam outros fenômenos aí. Vamos olhar aqui na telinha, ó. Tem uma imagem para vocês aí que eu peguei também no site cuja está a referência. Veja aí, esse é um sismógrafo que é atual aí, né? Então, dentro nesse sismógrafo você pode encontrar essa canetinha, né? Assim, parecido com o que a gente fez, só que não muito parecido, né? Tem um rolo, né? Conforme esse papel aí, ó. Tem esses desenhos, né? Esses riscos que a gente vai explicar daqui a pouco o que são. E aí, à medida que acontece o terremoto, é esse sensor, né? O sismógrafo é um sensor, né? Que detecta, né? A gente vai falar melhor daqui a pouco, detecta alguma perturbação no solo e transcreve, traduz essa perturbação na forma dessa escrita aí no desenho. Tá certo? Então, tem vários aí, esse é um exemplo que eu trouxe para vocês. Então, vamos entender um pouco melhor do funcionamento do sismógrafo. Estudantes, vamos lembrar que vocês têm que construir um relatório científico, né? Então, o relatório tem alguns passos que a gente tem que seguir. Então, a gente já sabe o título, né? Nós já falamos qual é o objetivo na aula passada, é construir um sismógrafo caseiro, né? E tentar compreender seu funcionamento e associá-lo, né, ao estudo da geotérmica, não é isso? A gente tem que ter um tópico dos materiais, a gente falou da aula passada que é aqueles materiais da caixa de sapato, né, barbante, cartolina e tudo mais. E agora você tem que também ter nesse seu relatório algumas referências bibliográficas, né? Então você vai contar um pouco, vai explicar um pouco o que os estudos, né, fazer uma pesquisa, o que a bibliografia existente tem falando sobre o sismógrafo, tá certo? Então, uma pesquisa aí. E hoje a gente está falando desta parte do seu relatório. Vamos olhar ali para a nossa telinha para a gente tentar entender o funcionamento do sismógrafo desse um pouco mais sofisticado, tá bom? Olha aí na nossa telinha. Bom, os sismógrafos são equipamentos que registram os tempos de chegadas, ó,
tempos de chegada, né? E as amplitudes, vamos falar daqui a pouco, né? Dos vários tipos de ondas sísmicas, tá certo? Então ele traduz essas ondas sísmicas, tá certo? É bom que você, estudante, que se você não tiver muita familiaridade com algum termo, faça um glossário aí no seu caderno, né? Anote o que você não conhece ainda e tenta pesquisar os termos aí, beleza? Continuando, ó, a amplitude das ondas no sismograma, o que é o sismograma? É esse desenho que sai aí no papel, tá? Grama quer dizer de grafia, de escrita, né? Então, o desenho que sai aí no papel é chamado de sismograma. Então, e a amplitude da onda, a amplitude, eu vou mostrar daqui a pouco no desenho, é aquela parte mais alta e a mais funda da onda, né? É a crista e o vale, né? Que vai dependendo aí. Então, esta amplitude é proporcional à magnitude. Eu deixei uma tarefa para vocês e eu vou perguntar qual que é a diferença entre magnitude e intensidade. Olha o que é a magnitude, ó. É a parte que nos interessa, né? É proporcional à magnitude do sismo. O que é a magnitude? É uma medida da energia liberada, ó. É a energia liberada ali no solo, né? Que faz esse movimento. Então, magnitude é a energia liberada. E olha que curioso, ó, essa energia, ela permanece a mesma, ela não muda. A magnitude não muda em qualquer ponto da Terra. Então, se o terremoto acontece aqui ou acontece ali, esta energia liberada, ela é a mesma em qualquer parte. Lembrando desse princípio físico, que a energia ela não some, né? Então, ela permanece a mesma em qualquer lugar aí da Terra, tá certo? Já a intensidade sísmica, veja, são duas variáveis, duas coisas que o sismógrafo dá pra gente, né? Determina aí a magnitude e também a intensidade. Ó, a intensidade sísmica é uma medida dos efeitos, né? Dos estragos, é aquilo que quebra tudo, né? Que derruba tudo, acaba com as casas e tudo mais. Então, é a medida dos estragos, ó. Intensidade, ela mede os estragos, ela aparece pra gente na forma de problemas, né? Que acontecem socialmente, falando, econômicos e tudo mais. Produzida pelo sismo, ó, pesquisa o que é um sismo, né? E essa intensidade, ela pode ser associada ao número 1, quando não tem muito estrago, né? E quando tem muita destruição ou acaba com tudo, o número máximo aí é 12. Pesquisa também a unidade de medida, né? Da intensidade e também da magnitude utilizadas aí nesse sismograma, do sismógrafo. Tá certo? Veja a diferença aqui, ó. Enquanto que a magnitude, ela é sempre a mesma, a intensidade, ela tem alteração, ó. Se for longe de onde está acontecendo o abalo, né, a onda sísmica, essa intensidade é menor. Quanto mais próximo, né, do abalo, do ponto ali inicial, né, maior essa intensidade. Então, quanto mais próximo ali do terremoto, mais estrago acontece aí, né, na região. E quanto mais longe, vai diminuindo esses estragos, tá certo? Então, ó, com esses estudos, né, sabendo disso, olha, o sismógrafo faz tudo isso, né? Mas a partir desses estudos, a gente consegue aí, ó, uma funcionalidade, conhecer, então, o interior da Terra, que é o que interessa pra gente aqui. Porque se a gente sabe o que está lá dentro, né, uma coisa a gente pode fazer é planejar a segurança, né, fazer construções melhores, construções econômicas melhores, ou então ver, né, que é o que interessa para a gente, conhecendo o interior da Terra, a gente consegue saber se é possível, por exemplo, retirar o calor de lá de dentro para produzir eletricidade. É isso que a gente quer. Então, uma das funcionalidades do sismógrafo, além de fazer previsões, né, para que as pessoas se mantenham seguras, né, façam construções melhores, façam um planejamento para quando chegar esse abalo, né, estar mais preparado. Também serve para a gente conhecer o interior do planeta, né? Saber o que é que tem lá embaixo, beleza? A gente consegue com algumas dessas características aí do sismógrafo. Voltando aqui para nossa telinha, ó, temos mais coisas para vocês, ó. Vamos só relembrar o seguinte, ó. Muito bem, então, professores, nós acompanhamos uma aula do componente transformações de matérias em energia, produzida aí pela professora Viviane, professora do Centro de Mídias. E é interessante como nesse trecho da aula fica muito claro e evidente como que ela, por exemplo, trabalha a questão dos processos criativos, né? Tem ali a elaboração de um sismógrafo, mas também a mediação e intervenção sociocultural
como que, do ponto de vista humano, pode ser feito a análise, como que essas intervenções humanas elas podem ser pensadas, e principalmente a questão da investigação científica que está relacionada à aula. Por isso, veja, o que diz lá essa atividade, né? Investiga um experimento do sismógrafo. Então, veja só pelo experimento do sismógrafo, o aluno, veja, que interessante, professor Tiago, que nesse caso o aluno não precisa passar por uma situação de terremoto para entender o que está ocorrendo. O experimento do sismógrafo possibilita que o estudante vivencie, né, do ponto de vista de quais são os impactos que são gerados. Então, portanto, e também entender como que a produção de energia geotérmica ela pode também ser pensada. Então, veja, e isso pode também ser integrado com os demais componentes deste aprofundamento curricular, que são áreas, tanto do ponto de vista das ciências da natureza e suas tecnologias, também de ciências humanas, sociais e aplicadas, ok? Bom, nós vamos então agora para o desdobramento. Então, o que nós pensamos aí em relação ao desdobramento para vocês, professores? Então, discutir sobre as possíveis integrações. Então, é uma conversa mesmo com os demais professores que têm aí os componentes atribuídos. Então, discutir sobre as possíveis integrações entre os componentes e suas eventuais adaptações. Mas falando aqui das integrações, a minha sugestão, professores, é o seguinte: cada componente tem lá o box de olho na integração, né? Então, converse entre os pares para verificar o que está lá no box de olho na integração, que possivelmente isso vai ajudar bastante aí nessa discussão. Esse box, ele tá no mapa durante a atividade, não é? Sim, também. Então, assim, já são orientações que às vezes pode dar muito certo aí de acordo com o seu contexto e realidade escolar, tá? Bom, então discutir sobre as possíveis integrações entre os componentes e as suas eventuais adaptações, e aí no caso seja para atender um público mais específico, como pessoas com deficiência, por exemplo, seja para atender uma outra característica específica, de acordo com as possibilidades e necessidades locais. Então, caso você tenha um aluno ou, não sei, vários alunos, vai depender muito aí de cada realidade, que necessite, por exemplo, de atividades que sejam adequadas, flexibilizadas, a equipe de professores também pode pensar nisso, sempre observando as integrações, porque afinal de contas faz parte tanto no sentido de aprofundar, mas também de integrar, ok? Bom, nós vamos para então agora os momentos finais. Então, aqueles professores que têm interesse de compreender um pouco melhor aí toda a programação, basta, por exemplo, acessar o QR Code que está na tela ou depois baixar o slide do repositório e acessar o próprio link. Bem, nós estamos com o banco de talentos aberto, então se você tem interesse em atuar como formador da EFAP, como eu, o professor Tiago e tantos outros, basta fazer a inscrição. Se você tem interesse em atuar como professor do Centro de Mídias, basta também fazer a sua inscrição. O cadastro está aberto lá e pode ser que fique aberto até o final do ano. Bem, os protocolos sanitários, algumas dicas de protocolos sanitários. Então basta assistir essa aula, uma aula que inclusive a professora Janaína participa e ela traz algumas orientações, então fica a dica para vocês, professores. E agora nós vamos falar, portanto, do programa Jovem Senador. Interessante, professores, para aqueles que querem escrever, principalmente alunos do ensino médio, mas das etapas anteriores também, tem interesse, por exemplo, de participar do programa Jovem Senador, as inscrições estão abertas por meio desse QR Code ou o link. É possível acessar todo o regulamento, pegar formulários que são modelos, templates para realizar a inscrição. Vale muito a pena. Eu sugiro que uma equipe de professores possam orientar uma equipe de alunos a realizar a inscrição. É bem importante, ok? E agora o slide de referências, as referências que nós utilizamos para elaborar essa TPC. Bem, então eu quero agradecer a participação de todos vocês.
Desejo que vocês tenham aí um bom dia de trabalho, possam conversar com os demais professores de outros componentes. Eu me despeço aqui, até logo e um bom dia de trabalho. Eu também quero desejar um bom trabalho, que vocês consigam se apropriar do material para entender as suas especificidades, de que forma que eles integram e até a próxima formação. Até logo. Até, tchau.